Um bom dia de milagres a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família em nome de Jesus Cristo. Que momento maravilhoso! Nossa manhã de tempo com Deus é um momento onde nós não pedimos nada para Deus, a única coisa que pedimos a Ele é a presença dEle dentro de nós. E não existe nada mais precioso, mais importante do que começar o nosso dia chamando a presença de Jesus na nossa vida. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos aí, levanta as suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu coloco a minha vida diante do Senhor. Coloco a minha vida na Tua presença. Mais do que isso, desejo a Tua presença em mim. Senhor Jesus, sou completamente dependente do Senhor. Então me ensina a cada dia estar mais próximo do Senhor. Me ensina a cada dia me achegar mais perto dos seus átrios. Senhor Jesus, eu clamo pela Tua presença nessa manhã. E desde já Te agradeço, porque sei que estás comigo. Faço essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diz amém. E graças a Deus, glória a Deus. Eu quero fazer uma meditação com você hoje, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12 e 13. Amém? E enquanto você procura o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, compartilhe essa oração com outras pessoas. Não esqueça de deixar o like, porque é muito importante para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam visitadas pelo poder de Deus. Porque onde estiver chegando essa transmissão, chega a manifestação, chega o poder de Deus, chega a manifestação da sua glória, chega a manifestação do seu poder. Então, compartilhe aí com outras pessoas para que essas pessoas elas sejam visitadas por esse poder que emana do céu. Glória a Deus. Olha o que está escrito lá. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só aqui ele está dizendo assim, ó, todos quantos o receberam, ou seja, nem todos o receberam, correto? Nem todos quiseram receber o Senhor Jesus, quiseram receber a presença de Deus. Então, mas a todos quantos o receberam, nem todos quiseram receber, mas aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, nem todos receberam. Os que receberam, foi dado a eles o poder deles serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o que diz o 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nem todos o receberam. Os que o receberam, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos. Esses não nasceram da vontade do homem, não nasceram porque o homem quis. Mas esses nasceram de Deus. Não nasceram de vertente nenhuma, nasceram de Deus. Olha que interessante isso. Você sabe que existe um grande engano, e eu digo isso sem medo de errar. Existe uma grande mentira que ronda
a todos nós. A gente tem uma mania de pensar que todos somos filhos de Deus, e isso não é uma verdade. E aqui, mais uma vez, no Evangelho de João, é reafirmado isso. Nós podemos afirmar que todos somos criaturas de Deus, ou seja, até o diabo é uma criatura de Deus. Mas nem todos somos filhos, porque nem todos o receberam. Mas aqueles que o receberam, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos, ou seja, não basta eu apenas receber o Senhor Jesus, não basta eu apenas receber o Espírito Santo, receber a presença de Deus. Quando eu recebo a presença do Espírito Santo, dado é a mim o poder de eu ser feito filho de Deus ou não. E então eu faço essa escolha. Só que essa escolha, eu não faço ela como todos pensam que é feita. Todos pensam que essa escolha é feita através de palavras, e isso não acontece. Eu não escolho ser filho de Deus ou não através daquilo que eu falo, mas eu escolho ser feito filho de Deus ou não através das minhas atitudes. É por isso que em todos os evangelhos você vai ver Jesus falando muito acerca das atitudes. Você vai ver Jesus falando a respeito dos frutos. Você vai ver Jesus falando assim, você quer conhecer os profetas, você quer conhecer as pessoas? Vejam os frutos que elas geram. E então aqui eu aprendo que todos tiveram a oportunidade. Todos sem exceção alguma. Todos puderam o receber. Todos puderam estar com Ele. Todos puderam, de alguma forma, ter um contato, um relacionamento com Ele. Mas nem todos quiseram o receber. É interessante porque Jesus vai dizer que eis que estou à porta e bato. Ou seja, algumas pessoas nem permitiram que Ele entrasse da porta para dentro. E outras até permitiram que Ele entrasse da porta para dentro, mas não permitiram serem feitas filhos dele. É por isso que a gente sempre bate muito em cima dessa tecla. Nós precisamos obedecer a Deus. O filho não é aquele que tem o sangue do pai. Quantas pessoas você conhece que biologicamente até tem um pai? Só que o verdadeiro pai desse filho, dessa pessoa, não é o pai biológico, mas é aquele que ela escolheu ir morar com ele. É aquele que cuida da criança. Claro, a gente vai falar, a gente vai fazer esse comparativo, não tem como, porque tem muitos pais biológicos que são terríveis, são a pior espécie de pessoa do mundo. Mas para que você me entenda, não é o pai que coloca no mundo que é o pai realmente. Tem crianças que passou o tempo e ela nem sabe quem é o pai biológico dela, mas ela tem na sua consciência, ela tem o carinho de um pai, ela tem o amor de um pai por aquele que a criou. E quando Deus está falando, quando a palavra de Deus aqui está falando a respeito disso, está falando exatamente isso. Que todos tiveram a oportunidade, só que num ponto diferente, porque normalmente quando uma criança vai até um outro pai, chega até um outro pai, é porque o seu pai biológico a rejeitou ou qualquer coisa do tipo. Aqui nesse caso não é o pai que rejeita o filho, mas é aquele que é filho que rejeita o pai. E eu quero que você receba isso, porque muitas vezes a gente se coloca nessa condição de não sermos filhos. Porque nós desobedecemos a Deus muitas vezes. Quantas vezes a gente deu as costas para Deus porque a nossa vontade não aconteceu? Quantas vezes a gente, de uma forma direta ou indireta, negou a Jesus por vergonha de quem estava próximo? Quantas vezes a gente disfarçou a nossa fé por temor, por medo de quem estava perto?
E quando a gente faz isso, quando a gente despreza o que Deus espera da gente, que o Senhor Jesus espera da gente, nós estamos negando o direito de filho. Nós estamos negando a paternidade de Deus. É por isso que eu quero que você saiba nesse dia que ser filho de Deus não é uma escolha de Deus a nós. Ser filho de Deus é uma escolha nossa a Deus. E para sermos filhos de Deus, a primeira coisa que tem que acontecer é precisamos nos abrir. Precisamos abrir a porta para que Ele entre. E quando Ele entra, nós passamos a conhecê-lo. Você não conhece ninguém sem antes ter um particular com essa pessoa. Você não conhece ninguém sem antes conversar com ela. Você só pode concluir que você conhece alguém a partir do momento que você conversa com ela e que você tira as suas dúvidas sobre quem ela é. E com Deus não é diferente. Nós só conhecemos a Deus quando nós abrimos a porta e permitimos que Ele entre. Só conhecemos a Deus quando a gente se abre para que Ele entre, então a gente começa a conhecer Ele e então decidimos não apenas sermos criaturas, mas nos tornarmos filhos. É por isso que essa manhã de tempo com Deus, ela acontece muito mais para nos ensinar a ser filho do que ser um pedinte. Essa manhã de tempo com Deus, ela nos ensina a chegarmos mais próximos de Deus e nos posicionar como filhos do que ficar à porta apenas batendo e pedindo algo e indo embora. Por isso que nessa manhã, nesse momento, nós vamos orar e vamos falar para Deus, verbalizar isso. E através das nossas atitudes, a partir de então, vamos revelar isso a Deus. Mas primeiro nós vamos formalizar isso para Deus, dizendo que nós não queremos apenas o status de criatura dele, mas queremos ser filhos. Queremos realmente estar debaixo da obediência, debaixo da direção dele. Porque o pai só dá instrução ao filho. Aquele que não é filho, não cabe ao pai instruí-lo, até porque o pai não conhece. O pai só pode dar direção para quem é filho. Para quem não é filho, não cabe ao pai dar direção, porque o pai só sabe a melhor direção, a direção exata, se esse alguém for filho. Feche os seus olhos nesse momento e diga assim: Deus Santo e Poderoso, mais uma vez aqui estou. Nesse momento, o meu pedido é diferente. Eu quero ser filho. Sei que muitas vezes tentei assumir um papel de criatura, sem pensar. Tentei assumir um papel de apenas mais uma criatura. Mas não é isso. Não foi com esse propósito que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou porque o Senhor deseja que eu seja teu filho. E aqui estou, Senhor Jesus, me colocando como seu filho, me colocando como aquele que deseja te obedecer, como aquele que deseja obedecer às suas instruções, obedecer aquilo que o Senhor me ensina, me instrui. Espírito Santo, fica comigo. Não quero ser um filho distante, mas quero ser um filho que tem intimidade e comunhão com o Pai. Obrigado pela tua presença na minha vida, Espírito Santo. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.
Coloca aí nos comentários. Eu não sou criatura. Eu sou filho de Deus. Declare isso, coloque isso aí. Eu não sou criatura. Eu sou filho de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer a luz do rosto dele sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Até às 17 horas da nossa tarde da bênção em nome de Jesus. Glória a Deus.